I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Olá, olha eu aqui outra vez. Então vamos, aos poucos eu chego lá. Então, hoje eu vou falar de uma experiência de amizade que eu tive quando eu saí do Bom Pastor. Eu fui morar num lugar chamado Jardim Clarice, que fica em Jacarepaguá, perto da favela de Rio das Pedras. E lá eu fiz muitas boas amizades, né? Só que assim, eu já adulta, já com o meu filho, Rafael, né? Eu conheci uma pessoa chamada... Eu morava numa rua chamada Dom Casmurro. Vou contar um pouquinho para vocês sobre o Jardim Clarice. Eu fiz até um filme para um trabalho da Universidade das Quebradas, UFRJ, contando a história do Jardim Clarice. O Jardim Clarice, ele fica entre o Anil e o Rio das Pedras, né? E na estrada de Jacarepaguá, como quem vai para Barra. E ele já foi um bairro que virou um condomínio. É bem pequenininho. O Jardim Clarice tem uma história muito interessante, porque ele foi doado pelo dono das casas brasileiras, das lojas brasileiras, para sua esposa chamada Clarice. Então era uma terra, né, que foi doada para a esposa do dono das lojas brasileiras, para sua esposa, né, Clarice. E em 1970, ano em que eu nascia, o poeta Carlos Drummond de Andrade foi com o prefeito visitar esse local e sugeriu ao prefeito que as ruas daquela região, daquele bairrozinho, fossem dadas nomes da literatura brasileira. Então ali a gente tem a Rua Estrela do Amanhã, o Coripós, Escravizaura, Dom Casmurro. Eu morei na Dom Casmurro. Eu conto essa história num vídeo. Quem quiser conhecer é só me pedir que eu mando o vídeo para vocês sobre essa história. Então, eu fui morar no Jardim Clarice, isso antes de ter filho, quando eu era uma garota nova, né? Eu trabalhava em Madureira, numa lanchonete, fazendo coxinha de galinha, que eu amava fazer salgadinho. Eu aprendi, na verdade, a fazer salgadinho com uma tia minha, a tia Nini, que criou seus 2 filhos, o Leonardo e o Renato, com muita luta. A tia Nini é uma mulher linda, extraordinária. É uma musa, uma verdadeira musa. Quando a gente pensar numa mulher alegre, apesar de todas as lutas e sofrimentos, de morar num lugar difícil, apesar de não ter dinheiro, apesar de todos os problemas, a tia Nini é aquela pessoa que vai estar sempre dançando, cantando, rindo, brincando, falando coisas boas, cheia de alegria. E uma das maiores virtudes dela, além dessa de bom humor e alegria, é a perseverança, a garra, a vontade, o trabalho. Então a tia Nini foi uma pessoa que ela foi doada aos 5 anos de idade para famílias, e ela passou de família em família, né? Até chegar numa família onde ela ficou e cresceu. E essa família
levou ela até o altar quando ela casou com meu tio, porque tia Nini, ela não é minha tia de sangue, ela é esposa do meu tio Domingos. Então ela saiu dessa casa para casar com meu tio, né? E aí a tia Nini criou os filhos dela nas melhores escolas e fizeram curso de inglês, fizeram faculdade e tudo isso meu tio com o trabalho dele em casa, que meu tio era mecânico e também abriu uma birosquinha na porta de casa. E a minha tia saía para vender salgadinhos no centro de Belford Roxo. E eu fui parceira dela durante muitos anos. Eu com 14, 15 anos, eu fui ficar com ela, né? E ajudá-la. A gente era muito unida, muito ligada. Ela era tão importante para mim que muitas vezes ela me obrigava a sair de casa e eu não queria. Às vezes, os amigos da rua, eu não tinha muitos amigos jovens da minha idade, porque eu não curtia. E aí, porque tudo que eu queria, ela me dava. Que era aquela pessoa que sempre me ouvia, que estava sempre me aconselhando. Eu me sentia tão feliz de estar ali com ela e com meu tio, que as coisas da rua não me chamavam atenção. E aí eu me lembro que teve uma festa que ela quase que me obrigou a ir. Ela falou, não, Sam, você tem que se divertir, você é jovem, você tem que sair. Aí eu me lembro que, acho que ela nem sabe disso, eu me lembro que eu olhei para a janela, eu olhei do portão para a janela, que tem um espaço bem grande do portão para o quintal até chegar na janela da sala. E aí quando eu olhei lá do portão, entre o espaço do quintal, ela bem longe lá na janela, passando para ver a novela, eu falei, mas eu queria estar ali com você, porque eu fico emocionada, me dá até vontade de chorar, porque era isso que eu queria. Eu queria estar ali com ela, eu queria estar com ela ali vendo a novela, conversando, porque era tão mais importante para mim estar com ela ali conversando e compartilhando do que estar com os jovens na festa. Enfim, mas acabei indo para a festa. E confesso que eu estava lá na festa pensando na minha tia e no meu tio. Então, assim, essa minha tia, eu acordava às 7 da manhã e eu fazia o café para ela. Eu comprava o pão, colocava a mesa, eu tratava ela igual uma rainha, porque era isso que ela era. Era isso que ela é até hoje, uma rainha. E eu tenho prazer, e eu tinha prazer, mesmo sendo uma menina muito jovem, o meu maior prazer era ajudar o outro. E ajudar aquela minha tia tão especial era maravilhoso. Eu me sentia realizada. Então eu acordava às 6h30 da manhã, eu ia na padaria comprar o pão, eu colocava o café na mesa e eu acordava meu primo, dava mamadeira para o meu primo Renato e acordava meu primo Leonardo, arrumava ele para a escola, aí acordava minha tia e meu tio, falava, tio, tia, o café tá pronto, tá na mesa, e eles tomavam café. Aí eu ia ajudar minha tia a fazer os salgadinhos e os bolos para ela vender no centro de Belford Roxo. E foi aí então que eu comecei a aprender a fazer bolos, salgados e desde muito nova que eu sei fazer todo tipo de salgadinho, todo tipo de torta, de bolo, porque eu aprendi com a tia Nini. Então, voltando para o Jardim Clarice, graças a esse aprendizado que eu tive com a tia Nini, eu fui trabalhar numa lanchonete em Madureira fazendo salgadinhos. E nessa época eu me mudei também para morar no Jardim Clarice. Então eu trabalhava em Madureira e morava no Jardim Clarice. Cheguei no Jardim Clarice, foi uma experiência muito incrível, porque era diferente de tudo aquilo que eu conheci, que eu vivi. No Jardim Clarice, eu comecei a ter amigos que eram conhecidos no surf, no esporte. Eu conheci um outro mundo, né, que eu não conhecia antes. Então, assim, foram um novo ciclo e novos aprendizados. E no Jardim Clarice, muitos anos depois, meu filho já tinha nascido,
eu conheci uma moça chamada Janete. E como eu conheci a Janete? Eu vou falar da experiência com a Janete, porque eu acho muito importante trazer sempre exemplos de bondade e de amizade, de respeito, dignidade e pessoas que realmente fazem a diferença na vida da gente. E pessoas que mesmo quando elas se vão das nossas vidas, elas deixam em nós as suas marcas e a sua importância, o que elas provocam em nós, o que elas provocam de reflexões, de aprendizado. E a Janete foi uma dessas pessoas. Então, enfim, meu filho já tinha nascido. Eu morava na rua Dom Casmurro. E a Janete também morava na rua Dom Casmurro. E o meu ex-sogro, um dia chegou lá em casa. Ah, Sandra, você que gosta de ajudar todo mundo, que está sempre querendo fazer o bem, tem uma menina aqui da rua que está com problema de câncer e você vai adorar ela é muito legal, você vai poder proporcionar ela momentos bacanas, que você pode, né, fazer uma coisa para alegrar o coração dela. Aí eu falei para ele, eu não quero conhecer ninguém, porque eu não quero sofrer. Chega de sofrer, eu não quero sofrer, eu não quero conhecer ela não. E aí eu disse que eu não queria conhecer ela e que, enfim, que eu não estava querendo ver ninguém sofrer. E um dia meu sogro quebrou o pé e a, e a Janete tinha carro. E quem foi pegar, ela tinha um fusquinha, e quem foi lá pegar o meu sogro para levar no médico? E aí eu conheci aquela pessoa linda, extraordinária, iluminada, com um sorriso gigante, com uma peruca, porque fazia quimioterapia, radioterapia. E uma pessoa tão alegre e tão linda e tão especial que não parecia nem que estava passando por um momento tão complicado. E eu me apaixonei pela Janete. E aí eu não consegui mais negar a existência daquela pessoa, né? E nós nos tornamos grandes amigas. Então eu me lembro que ela só tinha a mãe dela, que já era uma senhora idosa, que eu comecei a chamar de mamãe. E a mãe dela ia para o hospital e voltava muito cansada, depois que a Janete internou, né? Para estar lá com a Janete todos os dias. Ela ia e voltava, e ela morava numa subida, era muito alto, então além dela estar cansada de vir do trânsito, de vir em pé no ônibus e subir aquilo tudo, uma pessoa idosa. E aí eu cheguei para ela e falei, mamãe, olha só, você querendo ou não querendo, nós vamos dividir isso aí. Eu vou ficar dia sim, dia não com a Janete para você ficar em casa. E não é por você não, é porque eu quero. Então a gente começou a fazer isso, eu comecei a trocar, né? Ficava os dias que eu não estava trabalhando, que eu podia estar, 2, 3 dias na semana com a Janete e ela ia nos outros. Com a Janete lá no Hospital do Inca, eu aprendi muita coisa. Eu vivenciei histórias muito importantes, histórias que causam reflexões. E aí eu costumo até dizer que toda soberba, toda arrogância, todo ego, toda futilidade, quando tira férias no Inca, num hospital desse, a pessoa sai de lá melhor. Se não sair, eu acho que eu não sei o que faz ela sair melhor. Entendeu? Porque realmente, quando você está ali, você percebe que o seu dinheiro, a sua beleza, os imóveis que você tem,
os homens que vão te desejar porque você é bonita, coisas do tipo, não são nada. Tudo é passageiro. Tudo é nada naquele momento. Então, eu vivenciei coisas muito dolorosas, mas ao mesmo tempo muito importantes para o meu crescimento como ser humano. Eu me lembro de uma acompanhante de um senhor chamado Jorge. A gente ficava lá fora vendo televisão para deixar os nossos pacientes, nossos entes queridos, ficarem tranquilos no quarto, né? Sem barulho, em paz. Então a gente tinha uma área onde ficavam os acompanhantes. E eu conheci uma moça que o apelido dela era Loirinha. E a gente conversava muito, e uma vez ela falou para mim, sabe, Sandra, eu daria todos os imóveis que eu tenho, tudo que eu tenho, para o Jorge passar o Natal com a gente, para o Jorge se recuperar. E isso me marcou muito. E o que mais me marcou foi que justamente perto do Natal, a Janete me chamou. Ela já estava em casa. Era onde justamente eu ia começar essa história a partir desse dia que ela estava em casa, porque o que eu vou falar a respeito dela é nesse mesmo dia em que ela me chamou. E ela estava sem poder falar, porque ela estava com um catec, né, na garganta. E eu me lembro que ela estava muito inchada, muito inchada, muito inchada. E sem cabelo, inchada, com um aparelhinho lá. E ela ficava assim, falando comigo, eu não entendia o que ela queria, e ela falando lá de cima do morro onde ela estava, porque eu morava embaixo, ela morava em cima, e ela sorrindo, um sorriso tão lindo, tão lindo. E o que ela quer, meu Deus? E aí ela fazendo gesto, e ela não podia falar, não podia gritar, não podia... E ela fazendo gestos com um sorriso lindo no rosto, o olho dela sorria, os olhos dela sorriam. Era a coisa mais linda. E aí ela me chamou. E aí eu falei, pera, eu vou subir. Aí fui na casa dela. Aí nesse dia, eu tive 2 baques emocionais e 2 aprendizados. Uma só tacada. A Janete, primeiro a Janete muito inchada, muito inchada, muito inchada, sem bochecha, né, sem cabelo, com aquele aparelho no pescoço, sem poder falar, respirando com dificuldade, com os olhos mais lindos dessa vida, com os olhos brilhando, iluminados e sorriso no olhar. Ela me disse, eu tinha feito cabelo, você tá linda. E isso me marcou muito. Porque, veja bem, uma pessoa que estava inchada, careca, com um problema sério de saúde, estava feliz, nitidamente feliz, por eu estar com o cabelo bonito, o meu cabelo estar bonito. Eu vi a alegria e admiração nos olhos dela, enquanto tem tanta gente que tem tudo e inveja o outro e quer detonar o outro por nada. Aquela pessoa, naquele momento tão difícil, ainda tinha dentro dela toda a nobreza, todo o amor, que transmitia naqueles olhos tanto afeto, tanta alegria e tanta coisa boa. Uma das experiências que me marcou foi essa. A outra foi que ela falou, Sandrinha, escreveu, né? Ela ficava escrevendo, porque não tinha como falar. O Jorge faleceu. E aquilo foi um baque, porque eu me lembro da Lourinha falando que tudo que ela queria era que o Jorge passasse o Natal com ela, com a família. Então, o Jorge morreu antes do Natal.
E aí a gente chega à conclusão de que viver é hoje. E de que a gente não é dono do tempo. E que a gente não pode prever nada. E para que tanta maldade, tanta futilidade, se a gente tá aqui sem saber como é que vai ser o nosso amanhã? Então, assim, foram 2 aprendizados que eu tive que me marcaram muito. Essas são as minhas vivências dessa semana e eu espero que eu esteja conseguindo fazer um vídeo legal, porque realmente eu sou tímida para fazer vídeo. Me segue no Instagram, saber_envelhecer2. Curta, compartilha, teque no sininho, divulga esse vídeo, tá bom? A gente se vê na próxima semana.